Fala galera, beleza? FM Autos na área. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dos pontos fortes e das vantagens de ter um BYD Dolphin 100% elétrico, tá? Hoje eu vou falar aqui de 21 pontos positivos desse carro. Eu já fiz um vídeo há algum tempo falando sobre os pontos negativos dele, e aí eu vou começar aqui o vídeo para deixar muito claro que, assim, apesar de eu ter falado no vídeo anterior sobre os pontos negativos desse carro, eu quero deixar muito claro que todos os pontos que eu falei não desabonam em nada a compra do carro, tá? Todo carro vai ter ponto forte e ponto negativo. Então, eu fiz um vídeo demonstrando os pontos fracos dele, mas no final do vídeo eu mesmo falo o seguinte: eu compraria de novo sem a menor sombra de dúvidas, tá? Eu sou apaixonado por esse carro. Vou tentar chegar um pouquinho para frente para mostrar ele, olha lá. Eu sou apaixonado por esse carro, tá? Eu adoro ele. Ele é muito gostoso de dirigir. Ele é um carro, custo-benefício dele é excelente, perto de tudo que a gente tem no mercado aí, principalmente os carros 100% elétricos, tá? E aí, vou começar aqui falando sobre os pontos positivos desse carrinho. E o primeiro ponto positivo desse carro, obviamente não podia deixar de ser esse, sobre a economia dele, né? Quando você compra um carro elétrico, além de toda a experiência de ter um carro elétrico, que é diferente, é um carro que tem o torque imediato, ele tem a questão do silêncio. Eu vou falar sobre tudo isso mais pra frente, tá? Mas o principal motivo para a maioria das pessoas que compram um carro 100% elétrico é o custo de rodagem, tá? Esse carro, ele tem uma bateria de 44,9 kWh, ele tem uma autonomia real, rodando aqui no Rio de Janeiro, tá? Dentro da cidade, com o trânsito, no dia a dia, ele tem uma autonomia de 300 a 340, 350 quilômetros, tá? Com uma recarga. Isso andando da forma que eu ando. Eu não tenho pé muito leve, não sou de andar voado, correndo o tempo todo não, mas também não tenho o pé muito leve, então eu faço com a autonomia da bateria desse carro, com uma recarga, entre 300 e 340 quilômetros rodados. Preciso falar sobre a conta de luz, porque obviamente não é mil maravilhas, né? Não tem só vantagem. Um carro elétrico, você deixa de pagar combustível, obviamente você vai deixar de ir no posto de gasolina, mas você vai ter um incremento na sua conta de luz. Eu, particularmente, ainda não tenho placa solar em casa, pretendo colocar mais para frente, tá? Fotovoltaica. Mas hoje eu utilizo a rede normal, rede elétrica da Light. Aqui no Rio é Light, tá? E no meu caso, eu rodo em média aí uns 2.000 quilômetros por mês, tá? Eu rodo bem, eu não sou motorista de aplicativo, mas eu rodo consideravelmente bem. Então eu rodo aí em média 2.000 quilômetros por mês e eu estou gastando atualmente R$ 500 a mais na minha conta de luz, além do que eu já pagava, tá? Então, antes desse carro eu tinha um Renegade, eu cheguei a filmar esse Renegade. Se você não viu, tem o vídeo de avaliação do carro aí no canal, tá? Eu tive um Renegade antes desse e eu gastava, rodando a mesma coisa, eu gastava em torno, em média, de R$ 1.200 a R$ 1.500 de combustível, tá? Então, isso significa que hoje eu gasto quase um terço do que eu gastava com o carro anterior, eu gasto em energia. Então, tire as suas próprias conclusões. Um outro ponto positivo que eu tenho que falar desse carro, que é muito legal, isso é muito gostoso, principalmente para quem é motorista de aplicativo, que vai passar o dia inteiro rodando no carro, é o silêncio interno na cabine desse carro. Ele tem um isolamento acústico muito bom, tá? E você não tem barulho de motor, você não tem vibração, você não tem nada disso. Você só escuta o barulho do ar-condicionado, que é o ventiladorzinho do ar-condicionado, e barulho de rodagem dos pneus.
Cara, isso é muito gostoso, é muito bom, é uma experiência diferente, é assim mesmo. Você liga o carro não faz barulho nenhum. Eu vou fazer um videozinho aqui ligando o carro, só para vocês terem uma ideia e mostrar para vocês. Eu vou entrar no carro aqui e vou ligar o carro para vocês verem, tá? Vamos lá. Deixa eu ligar o carro aqui. Tô com a chave no bolso. Vou pisar no freio e vou dar um toque no start aqui. Quando eu der um toque no start, só de tocar nele, o carro já vai estar ligado. Vocês vão ver que não tem barulho de motor de arranque, nada disso. Toquei. O carro tá ligado. Ligou. É impressionante. Aí agora aqui a gente vai ouvir o rádio, o ar-condicionado, né? A saída do ar-condicionado. Se você andar com o carro, você vai ouvir a rodagem dos pneus. Enfim. Mas não tem barulho nenhum dentro do carro. Então, virei o vídeo aqui. Um outro ponto positivo que esse carro tem, que na verdade os carros elétricos de um modo geral têm, né? É o torque imediato, tá? Esse carro, ele tem 18,3 kg de torque e tem 95 cavalos. Se você parar para ver, a quantidade de cavalos dele é até pequena, é baixa, né? Assim, um carro de 95 cavalos, hoje em dia qualquer carro 1.0 turbo tem mais do que isso. Mas o torque imediato dentro da cidade faz toda a diferença. Você anda com esse carro, você não diz que ele tem 95 cavalos. É muito gostoso de andar. Você pode parar no sinal do lado de outros carros, a menos que tenha um outro carro elétrico mais potente, mas você pode parar no sinal do lado de outros carros, do lado de moto, e na hora que o sinal abre, você acelera e você pula na frente dos outros carros e das outras motos. Cara, é um salto. 660 com esse carro aqui, que é a velocidade máxima dele limitada eletronicamente para não drenar as baterias. E assim, cheguei rápido aos 160. É muito gostoso. Isso é uma outra vantagem que esse carro tem. Galera que é hater, um conselho: vai lá na BYD, vai na GWM, vai na Jaque, vai lá na Renault, enfim, pega um carro elétrico, faz um test drive do carro elétrico, você vai ver que é diferente, tá? Se depois de fazer esse test drive você não gostar do carro, pô, beleza, faz parte, aí é questão de gosto, mas faz o test drive, pede o vendedor lá, cara, queria testar o BYD Dolphin, o Dolphin Plus, o GWM Hora, enfim, vai lá, faz o test drive, depois você me fala. Beleza? Depois você coloca aqui no comentário: pô, ô Maia, eu fui lá, eu fiz o test drive e não curti. Beleza, opinião de cada um, eu respeito. Agora, a galera que fica falando mal do carro elétrico aí, sem nunca ter andado, faz o test drive, depois você comenta aí, beleza? Galera, outra parada que é muito maneira desse carro: ergonomia. Os bancos dele tem essas abas laterais, né? Ele tem esse encosto de cabeça que ele é um pouco avançado em relação ao encosto das costas aqui, e ele tem uma densidade muito gostosa, tá? Ele é um material não é couro, né? É um material sintético imitando couro, mas a ergonomia desse carro é muito boa. A posição que você fica de dirigir, você dirige horas nele sentado, a relação dos pedais é boa, então a ergonomia desse carro é muito gostosa. Você fica muito bem, qualquer altura que a pessoa tenha, seja uma pessoa baixa ou seja uma pessoa alta. Eu tenho uma estatura mediana, eu tenho 1,72, então eu me encaixo perfeitamente nesse carro. Senta nele, cara, você fica muito confortável, você encaixa no carro. Mais um ponto forte dele é sobre o ar-condicionado. E ele é um ar-condicionado automático. Ele não é dual zone, mas ele é um ar-condicionado que ele é automático. Então você regula a temperatura e ele funciona quase que como um inverter. Para falar a verdade, nem sei se ele seria um inverter, tá? Mas você regula a temperatura do carro, ele gela muito bem e ele mantém a temperatura. Então, vamos lá, aqui é o ajuste do ar-condicionado, tá? Aqui é o ajuste de temperatura. Eu sei que já tem uma atualização da multimídia,
Vou desligar um pouco aqui, fechar aqui para ver se não fica ruído no vídeo. Tem uma atualização da multimídia que com 3 dedos você consegue aumentar e diminuir a temperatura aqui do ar-condicionado, tá? Mas vamos lá, aqui é o controle do ar-condicionado, tá na central multimídia. Então aqui eu posso aumentar e diminuir a velocidade do ar, né, do vento. Eu tenho o modo automático dele, que fica aqui minha garrafinha aqui tá atrapalhando, mas tem um modo automático. Então a partir do momento que eu seleciono aqui o automático, ele vai manter a ventilação de acordo com a temperatura interna para manter a temperatura que eu selecionei, né? Ou seja, você pode ver que aqui, ó, se eu mudar de um lado, ele muda do outro também. Então ele não é um ar-condicionado dual zone. Eu geralmente boto entre 20 e 22 graus, me atende e gela a cabine como um todo, tá? Outro ponto positivo aí para o Dolphin é sobre a direção elétrica, tá? Ela é uma direção bem leve, bem macia. Eu uso no modo conforto, tá? E ela é muito levinha, cara. Você faz o jogo dela, cara, sem o menor esforço. Isso dentro da cidade, para você manobrar o carro, é muito bom, tá? É muito gostoso, é muito confortável você ter uma direção elétrica e que a configuração dessa direção elétrica é uma configuração leve. Porque eu já dirigi carro com direção elétrica em que não tinha uma direção tão leve quanto a do Dolphin. E aí, fazendo uma relação aqui com a direção elétrica, um outro ponto positivo para ele é sobre o diâmetro de giro das rodas, né? Que é o quanto as rodas do carro elas elas viram à medida que você vira o volante, né? Vira para a direita ou para a esquerda, se ela vira mais ou menos. Esse carro ele tem 10,5 de diâmetro de giro, cara, que torna muito bom na hora de você tanto manobrar quanto você no trânsito. Às vezes você está um exemplo, né? Você quer cruzar a via para sair do outro lado, né? Você está aqui indo nessa direção e aí você quer cruzar para pegar no sentido contrário. Então você faz, ela tem um bom raio de giro, a direção desse carro. Outra coisa muito boa dele é sobre o espaço interno, tá? É muito bom. Esse carro, ele por fora, ele parece ser pequenininho, consegue ter um excelente aproveitamento do espaço interno. Ele tem uma série de peças que o carro elétrico não precisa ter em relação ao carro a combustão, e com isso eles conseguem distanciar mais um eixo do outro. Então, e aí com isso eles fazem a engenharia, consegue aproveitar bem o espaço interno. Eu vou virar o vídeo aqui e vou te mostrar na minha posição, né, 1,72 que eu tenho, como é que fica lá atrás para mim. Vamos lá. Tá regulado para mim, né? Para minha posição de dirigir, 1,72. E olha o espaço interno que tem aqui atrás. É muito bom, cara. Olha, desculpa, o carro tá meio sujo, não deu tempo de lavar o carro direito, mas olha a distância que tem aqui entre as pernas, tá? Bom, vou entrar no carro, tá? Como eu falei, regulado para mim lá na frente. E olha aqui. Tá muito confortável aqui dentro. Olha o espaço que eu tenho das minhas pernas entre a minha perna e o banco lá na frente, regulado para mim, que tem 1,72. Cara, é muito bom o espaço interno desse carro, tá? Aqui, tem um palmo entre o meu joelho e o banco da frente. A altura do teto também. Aqui, vamos lá. Olha aqui, ó. Tem 5 dedos aqui, fechados, mas tem 5 dedos de distância entre a minha cabeça e o teto. Cabem 5 pessoas tranquilamente, tem encosto de cabeça para as 3 pessoas, né? Os 3 passageiros aqui atrás. Show de bola, cara. Um outro ponto legal dele é sobre a multimídia. Nós temos uma multimídia Android, tá? Com uma tela bem grande e que eu posso instalar tudo que eu quiser nela. Na internet aí, o canal do Gilson, por exemplo, é um canal que explica muito. Tem todos os bizus aí de como fazer a instalação dos aplicativos, tá? Eu vou virar aqui e vou demonstrar rapidinho para vocês o que eu posso ter nessa central. Vamos lá, só para vocês verem aqui, essa é a tela inicial da central, né? Eu tenho aqui, primeiro que eu tenho toda a parte de configuração do carro aqui, tá?
Tá tudo aqui dentro, toda a parte de configuração dele. Eu tenho os comandos do ar-condicionado e eu tenho tudo que eu posso instalar no carro. Aqui são os aplicativos que estão instalados nele, né? Eu tenho, por exemplo, YouTube no carro. É muito legal, cara. Minha filha adora. Aí, já tá lá, YouTube rodando. Canal FM Autos. Quiser abrir lá os 14 defeitos do BYD Dolphin que ninguém te conta na hora de comprar, na hora da compra. Então, é um vídeo que eu já fiz aí no passado. Então, enfim, só para demonstrar para vocês que o carro tem YouTube. Aí aqui eu tenho Netflix, tá? Tem esse G-Box que é bem legal. Então aqui eu tenho todos os aplicativos. Tem uma série de aplicativos lá dentro que você pode colocar. É bem maneiro, cara. Então, ela tem Android Auto e Apple CarPlay. O Android Auto dessa minha é sem fio e o Apple CarPlay ainda é com fio, na versão que eu tô hoje. Mas já saiu uma versão nova permitindo o Apple CarPlay sem fio também. Tá? Então eu não instalei ainda porque eu estou esperando fazer a revisão de 20 mil. Meu carro está com 17 mil quilômetros. Estou esperando fazer a revisão de 20 mil. E aí vou levar lá e já vou mandar atualizar, pedir para atualizar a central multimídia também. E aí, ainda falando da multimídia, tem mais um ponto positivo aqui, que é esse carro ele tem um chip de celular que quando você compra o carro, a BYD já te dá um ano grátis pela Claro. Então você tem um chip de celular no carro, onde você pode se comunicar com ele. De que forma? Você pode abrir porta, fechar porta, de onde você estiver, desde que o carro esteja com internet, tá? Então, abre porta, fecha porta, você liga o carro de longe. Então isso é muito maneiro, isso é muito legal. Pelo aplicativo da BYD, você entra lá e liga o carro. Então assim, às vezes tá um calor infernal, 40 graus na praia, você parou o carro na praia. Tá indo pro carro? Pô, começou a recolher as coisas, pegar as crianças, entro no aplicativo, pum, ligo lá e deixo o carro. Quando eu chego lá no carro para pegar o carro já com as crianças, o carro tá fresquinho. Isso é muito maneiro, isso é muito legal, cara. A gente tem nesse carro as câmeras 360 graus. Você pode ativar as câmeras 360 graus aqui pelo volante, tá? Então, se eu clicar nesse botão aqui, ó, cliquei no botão, ativou a câmera. Tá? E aí eu vou até virar a tela, porque aí ele fica com 3 câmeras à mostra. Virei a tela, isso é muito maneiro também. Você vira a tela e olha lá. Se eu quiser aqui, eu consigo ver o carro por todos os ângulos. Eu consigo girar aqui, ver o carro. É muito maneiro isso aqui, cara, muito legal. Então, câmeras 360 graus, né? Ele faz um desenho, ele faz uma imagem lógica do carro. E é isso. E você pode inclusive ver embaixo do carro. Aqui, ó, vou clicar aqui nesse botão. Aqui. Vou clicar aqui nesse botão. Ó, você vê embaixo do carro. Deixa eu virar a câmera para poder explicar melhor como é que eles fazem isso. Como é que eles fazem isso aqui, né? Primeiro a câmera embaixo do carro. Na verdade não tem uma câmera embaixo do carro. Ele mostra a imagem embaixo do carro, mas ele tem uma câmera na frente, lá no para-choque, que ele filma o carro chegando, ele filma o trajeto do carro estacionando, e aí com isso, como ele filmou, ele grava, ele guarda o que tem embaixo do carro. É tudo lógico, tudo digital, né? E a mesma coisa a câmera 360 graus. Então ele tem câmeras nos 2 retrovisores externos, e a câmera no para-choque dianteiro, e tem a câmera no para-choque traseiro. E aí com isso ele consegue montar logicamente a imagem 360 graus. A qualidade é muito boa. Eu nunca vi um carro com uma qualidade de câmeras 360, nem de câmera de ré, enfim, tão boas quanto a da BYD. É muito legal, a qualidade deles é excelente. Uma outra paradinha que eu gosto muito, que o meu carro anterior não tinha, e que depois que você passa a ter, você vê o quanto é bom, o quanto é confortável e o quanto faz falta, é o Auto Hold. Essa função Auto Hold, ela é muito legal porque você para no sinal e aí com o Auto Hold você pisa no freio, parou no sinal, você pode soltar o pé do freio que o carro fica parado. Não precisa ficar com o pé no freio durante todo o período que você está parado no sinal ou no trânsito. Em ladeira a mesma coisa, você parou na ladeira, pisou no freio, o carro fica paradinho. É muito legal.
você toca no acelerador, ele solta o auto hold. Outro ponto positivo é sobre segurança. Esse carro, ele tirou 5 estrelas no Latin NCAP. Ele tem 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina. Então, assim, você pode andar com a sua família despreocupado, que no quesito segurança, esse carro tem o que tem de melhor hoje no mercado. Basta dizer que ele tirou nota máxima no Latin NCAP. O outro ponto positivo, que eu já até falei aqui, né, que está relacionado ainda ao chip de celular e central multimídia e tudo mais, na verdade toda a parte de conectividade do carro, é o fato de você poder ligar o carro pelo aplicativo. Então tem um aplicativo específico da BYD, seu carro fica cadastrado nesse aplicativo e com ele você liga o carro. Parece que tem uma próxima atualização agora, preciso confirmar, que inclusive já vai dar a localização do carro no meu aplicativo. Então se eu emprestar meu carro para alguém, ou se eu deixar um carro com um manobrista, e eu quiser ter certeza de que o carro está aonde a pessoa me disse que o carro estaria, eu vou conseguir monitorar pelo aplicativo. E aí aqui eu vou falar de mais 2 itens, né? Que um é design e acabamento interno. Design do painel do carro, cara, isso aqui é bem maneiro, né? Ele é da linha Ocean, que remete a fundo do mar, golfinho. Então assim, deixa eu tirar minha garrafa aqui. Tem esse console aqui que vem um pouco mais para frente, então o design é bem legal. Tem os botões físicos aqui que eu gosto muito. Aqui embaixo eu tenho 2 portas USB, né, uma USB comum e uma USB-C, né, além da tomada 12 volts. Aí aqui eu tenho auto hold, o freio de estacionamento eletrônico, e aqui eu tenho o modo de condução, se é neve ou se é o modo normal, né? Então, assim, o design dele é muito legal. O cluster dele é pequeno. Algumas pessoas falam, e falam com razão, é pequeno realmente, mas não falta nada, não falta nenhuma informação aqui. Então aqui eu tenho a autonomia, que eu tenho ainda, 240 km. Aqui eu estou com 60% de autonomia da minha bateria. Aqui o horário que eu estou gravando o vídeo. Aqui quanto que eu estou consumindo do carro. Então aqui tem a regeneração. Se eu tirar o pé do acelerador, estou andando com o carro, tiro o pé do acelerador, ele fica negativo aqui na frente, então significa que ele está mandando carga para a bateria. Aqui é o consumo que eu estou tendo em kWh a cada 100 km rodados, tá? Aqui a quilometragem que eu tô, a velocidade que eu tô, né? Aqui embaixo o tipo de regeneração, eu gosto de usar no modo Larger, que é o modo que regenera mais, e aqui o modo de condução, que é o modo Eco, que eu prefiro também. Tem o modo Esporte, o carro fica mais forte. Aqui é o P, né? Significa que eu estou em parque. Se eu jogar aqui no seletor para frente, vai mudar para D, para Drive, tá? E aqui é a quilometragem do carro. Então tem todas as informações aqui para mim nesse cluster. Não me falta nada de informação, tá? E o outro ponto positivo é sobre o acabamento. Eu acho o acabamento dele muito bom. Ele tem vários pontos aqui que são soft touch, né? Ele não tem aquela quantidade de plástico dos carros nacionais. Isso me dá uma sensação de carro mais premium e de carro que tem um cuidado melhor ali, que vai fazer menos barulho, menos peça rangendo depois que passar alguns quilômetros. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a confiabilidade da marca, né? A BYD, ela é a maior fabricante de carros elétricos do mundo, passou a Tesla já. Então os Dolphins são muito usados como táxi lá na China e em outros países. Aqui no Brasil, o pessoal está comprando muito para rodar em aplicativo. Então, cara, é uma marca altamente confiável e que provavelmente você não vai ter problema técnico com o carro. Você pode ter problema de pós-venda. E aí eu até acho que a BYD está errando, está pecando, porque talvez eles não esperassem a demanda que eles teriam com a chegada principalmente dos Dolphins e agora com os Dolphins Mini. Então, acho que o pós-venda está sofrendo, mas isso tende a melhorar a partir do momento que você vai criando uma rede de concessionárias maior, né? Tem algumas peças que são peças específicas
em que realmente demoram para chegar. Eu vou dar um relato aqui. O meu chefe na empresa, ele tem um BYD Song Plus, e ele entrando no prédio dele lá, o porteiro deu mole e abaixou o portão em cima do teto do carro dele, amassou um pouquinho o teto e quebrou a antena tubarão. Ele está 3 meses esperando a antena tubarão chegar. Na verdade estava, porque acabou de chegar a antena tubarão dele e ele mandou o carro lá para a concessionária para fazer o reparo. Esse carro ele tem 5 anos de revisão grátis, ou até 100 mil quilômetros, né? As revisões dele são a cada 20 mil quilômetros e não a cada 10 mil, como um carro a combustão normal. Então, 5 anos de revisão grátis, isso já é muito maneiro. Durante 5 anos você não vai gastar nada. A BYD acabou de aumentar a garantia desses carros de 5 para 6 anos, limite de quilometragem, tá? A garantia da bateria é de 8 anos. Então assim, cara, é um carro que é para você comprar e ficar com ele pelo menos os 5 anos sem ter dor de cabeça, sem custo extra, sem imprevisto. Então, e sem falar que o motor elétrico é um motor que tem muito menos peça, tem muito menos coisa para dar defeito do que o motor a combustão. Aliado a isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 0,5% de IPVA. Então esse ano eu paguei em torno de R$700 de IPVA nesse carro. Um carro de 150 mil, pagar R$700 de IPVA, tá bom demais, né? Então assim, se você somar, vier somando ali todos os custos que você economiza com o carro elétrico, que você deixa de gastar em relação ao carro a combustão, faz muito sentido para o uso urbano. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas o carro elétrico para você viajar ainda é complicado, ainda é difícil, porque a matriz energética, porque não tem carregador em tudo quanto é lugar. Concordo com tudo isso, tá? Primeiro ponto, a gente está crescendo a quantidade de carregadores espalhados pelo Brasil numa velocidade absurda. Já temos carregadores, inclusive carregador rápido, em vários pontos. Aqui no Rio, por exemplo, tem vários, região serrana, região dos lagos, Dutra, enfim, já tem uma porrada aí. Então você já consegue viajar com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas eu concordo que o foco principal do carro 100% elétrico, ele é um carro para uso urbano, principalmente para quem já tem 2 carros, que tem um outro carro maior, ou híbrido, ou a combustão, que vai viajar com esse carro. Para quem viaja muito, é realmente complicado você ter um carro elétrico, que por mais que beleza, eu vou viajar para São Paulo, eu sei que eu tenho um carregador rápido num ponto X. Você chega lá, o carregador pode estar quebrado, ou ele pode estar sendo já utilizado por alguém, pode ter 2 carros na fila esperando para utilizar, e você vai ter que entrar nessa fila, porque senão você não anda mais. Então assim, eu sei que é complicado realmente, mas para o meu uso, para a minha realidade, eu sou um cara que viaja muito pouco de carro. O meu uso principal é o uso urbano. Então, para mim, compensa muito, vale muito a pena um carro elétrico. E com toda essa economia que eu faço ao longo do período que eu estou com o carro, que eu não estou viajando, que eu estou usando ele dentro da cidade, se eu precisar viajar se eu precisar viajar de carro, o que eu faço? Eu alugo um carro a combustão. Sem problema, eu economizei pra caramba durante todo esse período que eu estou andando com o carro, entendeu? Então, é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que ficou um pouco longo, mas pelo menos deu para demonstrar aí todos os pontos positivos desse carro. Como eu já falei no início do vídeo, eu já fiz um vídeo no passado falando sobre os pontos negativos desse carro, 14 pontos negativos dele. Na verdade são pontos fracos, né, do carro, que todo carro tem, por mais que seja combustão, por mais que seja híbrido ou elétrico, todo carro vai ter ponto positivo e ponto negativo. Então, assim, o fato de eu ter falado sobre os pontos negativos desse carro não desabona a qualidade do carro. Ele tem muito mais ponto positivo do que ponto negativo. E os pontos negativos é porque eu fui bem crítico, eu fui ali no detalhezinho para demonstrar a realidade de fato para quem está comprando esse carro ou quem pretende comprar um carro desse. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Cara, eu sei que é chato ficar pedindo isso, mas dá seu like, curte o canal, ativa o sininho lá, que aí você vai ficar sabendo todos os vídeos que a gente vai fazendo,
Farei mais vídeos do Dolphin aí pra frente. Temos outros carros para avaliar. Beleza? Um abraço aí. FM Autos na área. Valeu!